Olá, bem-vindos ao canal LearnTech. Aqui é Danilo Karagileskov, analista de dados e controller, tá? E eu vou começar aqui uma série de vídeos de atendendo a pedidos, tá? E o primeiro é desconto de duplicata, tá? Vamos ver como funciona. Olha lá. Bom, antes de comentar aqui, eu quero falar de onde veio esse relatório, né? O sistema, o que ele faz, né? Ele vai juntar, para formar o valor total a receber, ele vai pegar lá dos itens da nota, da tabela fato de itens de nota, vai pegar lá o valor total dos itens, tá? O valor bruto, mais IPI. Aí lá da nota, né? Da capa da nota, tem frete, pode ter frete ou não, né? Pode ter ICMS, substituição tributária ou não, pode ter descontos e acréscimos, tá? Isso, junto com o prazo de pagamento, tá? Que está lá cadastrado no cliente, tá? No cliente está cadastrado um código, e aí lá na tabela de condição de pagamento vai ter qual é a descrição, né? Quais são as regras, né? E essas regras, mais o valor a receber, mais a data de emissão, vão formar as duplicatas que vão lá para a tabela fato de duplicados a receber, tá? E depois que essa duplicata é dada baixa, pode haver alguma diferença, né? O valor era esperado era 10 mil, veio 9.900. O que é isso? Pode ser algum abatimento, alguma coisa, e a equipe vai lá lançar e mencionar o motivo. E esse lançamento vai numa outra tabela que se chama diferença de duplicatas a pagar e receber, tá? E aí forma um relatório semelhante a esse, tá? Código de cliente, a razão social, que vem lá do cadastro, não está não está no relatório não está na tabela fato de duplicatas a receber, né? Isso aqui é buscado no cadastro, tá? O sistema armazena o código, tá? E aí a nota fiscal, a data de emissão. Isso aqui provavelmente vai ser um campo calculado na hora de gerar o relatório, tá? Isso aqui não é armazenado, né? Mas tem sistema que já você tira o relatório, já esse prazo já vem, que basicamente é a diferença da data de vencimento para data de emissão, tá? Eu gerei o campo calculado aqui, mas provavelmente o sistema vai gerar esse prazo, tá? Então data de vencimento menos data de emissão, tá? E se a duplicata já foi baixada, vai aparecer a data do recebimento, tá? Então tem aqui o valor a receber, como a gente viu ali embaixo, e o valor recebido, caso ele seja diferente, vai vir uma diferença. Essa diferença vem da tabela da tabela fato de diferença de duplicatas a receber, tá? Então agora vamos calcular. Como que a gente vai calcular? Vamos pegar aqui como é que faz esse cálculo de taxa. A forma básica está aqui, né? Então o valor futuro é o valor presente vezes 1 mais uma taxa elevado ao número de períodos, tá? Isso se eu quiser saber o valor futuro. Se eu quiser saber o valor presente, é valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Se eu quiser saber a taxa, então é o valor futuro dividido pelo valor presente elevado a 1 sobre n. 1 sobre n é a raiz n disso aqui, né? Só que em código não se faz raiz n, raiz enésima. Coloca elevado a 1 sobre n, que é a mesma coisa, tá? E mais simples de fazer em código. Você fica com um operador só, não precisa usar operadores diferentes. Então esse operador aqui, que é elevado, é um operador de potência, ele serve tanto para elevar a n quanto a fazer raiz de n, raiz enésima. Então é assim que se faz raiz enésima, né? Uma raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1 sobre 2, né? Em código, né? Então vamos lá. Então vamos montar essa fórmula aqui. Só que tem uma questão, vou voltar para cá. Quando n é zero, vai dar um erro, né? Vai dar um erro, quer ver só? Se for 1 dividido por zero, o que vai acontecer? Ó, vai me dar um erro. Então, eu vou ter que
eu vou ter que criar uma condição que quando for zero, não me calcula nada, tá? Só me devolve zero e pronto. Porque senão ele vai dar erro. Então é isso que eu tive que fazer lá. E aí eu fiz com aquelas técnicas que a gente aprendeu no vídeo anterior, né? Então se eu vou verificar se há desconto, tá? Ou seja, se os dias de desconto for igual a zero, ou seja, não descontei, então vai dar um erro, né? Como a gente viu, ele vai dividir por zero. Então, se não houver desconto, me dá zero, ou seja, não me faz o cálculo, tá? E então, se houver desconto, me calcula a taxa. Agora vamos para a fórmula. Então, já tem uma taxa, tá? Já tem uma fórmula que se chama taxa, tá? Ela vai fazer aquilo que está lá, né, que a gente mostrou agora na aba, tá? Então, porém, o que eu vou fazer aqui, eu vou dividir essa quantidade de dias por 30, porque eu quero a taxa ao mês, tá? Essa quantidade de dias vai me dar a taxa ao dia, só que eu quero saber ao mês, tá? Então eu vou dividir ela por 30, como está aqui, tá? Se eu não fizer essa divisão por 30, ele vai me retornar a taxa ao dia, e a taxa ao dia vai ficar difícil de eu saber qual que é a taxa, que responder a pergunta responder a pergunta que geralmente é ao mês, tá? Né? Pô, que taxa que a gente teve, né? Vai o analista lá analisar o relatório e ele quer saber ao mês, porque ele negociou com o fornecedor, né, um fundo de investimento, provavelmente, um fundo de investimento em direitos creditórios, né, o FDIC, provavelmente ele negociou lá uma taxa e ele vai verificar. Então tem que ser tudo ao mês, né, para se conversar as informações. Tá? Então, estou colocando as observações para ficar fácil de alguém olhar, né? Ficar fácil de explicar. Então, o que é isso aqui? Esse é o N da fórmula. O que é esse cara aqui? Ele é o VP da fórmula, né? O valor presente. Quem que é esse cara aqui? É o valor futuro. Então, o valor recebido é o valor presente. O valor a receber é o valor futuro. Eu posso montar a fórmula toda manualmente, mas já tem esse aqui, né? Se eu quiser montar manualmente, eu faço como está lá na outra aba. Então é isso. Fiz, me deu esse aqui. Porém, fizeram algumas perguntas para a gente. Quantos dias estamos descontando em média? Tá? E quanto é a taxa média dos descontos? Vamos ver. Então eu vou precisar fazer alguns cálculos aqui. Eu vou deixar esse aqui só para efeito de a gente olhar o prazo médio. Como é que a gente faz o prazo médio? Né? Eu tenho todas essas várias prazos diferentes das duplicatas. Então como a gente faz? Vamos olhar por aqui. Então esse somar produto dividido por essa soma vai ser uma média ponderada. Então eu faço esses prazos vezes esse aqui, né? É um soma produto do prazo com o valor a receber dividido pela soma do valor a receber. Isso vai me dar uma média ponderada, né? A média ponderada por valor a receber, né? Por isso que está aqui, soma de o N aqui, média do prazo ponderado pelo valor a receber, né? Então somar produto, prazo com valor a receber, dividido pelo soma do valor a receber. Se aqui ao invés de valor a receber eu colocar prazo, eu vou ter a média ponderada de valor a receber, ao invés de prazo. Tá? Então, se eu quero o valor a receber, eu faço assim. Beleza? Mas para a gente fazer os cálculos de taxa, né, a taxa média, eu vou precisar da quantidade de dias descontada em média. Então, eu vou fazer a mesma conta, só que eu vou usar a quantidade de dias descontado, qual que é a quantidade de descontado. Basicamente, olha lá, data de vencimento menos data de recebimento. Aqui está ruim de ler, né? Aqui está melhor. Data de vencimento menos data de recebimento. Tá? Basicamente é isso. E então o soma produto de quantidade de dias e valor a receber. Então o soma produto dessas duas colunas dividido pela soma do valor a receber. Então eu vou ter a média ponderada da quantidade de dias. Agora eu posso usar a fórmula. Eu posso usar a fórmula aqui, mesma fórmula. Tá? Eu tenho que verificar se vai dar zero aqui no prazo. Tem que verificar se vai dar zero no prazo.
No caso é prazo, é quantidade de dias, né? Quantidade de dias descontado aqui. Então, se aqui for 0, ele vai me dar um erro, então eu tenho que, se for 0, ó, então se não houver desconto, me devolve 0. Então, se não for 0, me faz a taxa como a gente viu lá na fórmula anterior, né? Então eu quero o prazo em meses, eu quero o prazo em mês, então eu pego esse prazo que está em dias, divido por 30, isso é o N da fórmula, o valor recebido é o VP e o valor a receber é o valor futuro. Tá? Então VP é valor presente, VE é valor futuro, beleza? Então, achei a taxa média. Então consigo responder aqui as duas perguntas. O problema é se eu tiver que fazer um relatório mais detalhado. Por exemplo, vamos pegar aqui a razão social 2. Olha lá, ele me deu 16 dias de novo. Ué, mas repetiu, né? Vamos pegar de novo aqui. Ou 1, deu 16 também. E aqui deu 16 também. E aqui deu 23 também. Puxa, o que está acontecendo? Ele não está aplicando realmente esse filtro. Né? Ele não está realmente aplicando esse filtro. Então, quando ele fizer essa taxa, ele não vai me dar a taxa correta. Então, se eu quiser fazer alguma coisa mais detalhada, olha, esse cliente é tanto, neste mês a média foi assim. Então, se eu quiser fazer alguma coisa mais analítica, fazer algum indicador mês a mês, cliente a cliente, vai me dar muito trabalho. Eu vou ter que realmente filtrar a tabela, fazer todas essas contas de novo. Então vamos fazer alguma coisa mais prática. Vamos aqui para essa tabela aqui. Essa tabela aqui não é a tabela dinâmica como a gente costuma usar. Ó, ela funciona assim. Ó. Eu tenho que vir aqui, que chama Power Pivot, que nós vamos usar. Tá? Chama Power Pivot. Deixa eu encolher aqui. Então, a gente faz assim, ó, adicionar ao modelo, tá? Clica nessa tabela, tá? Ó, tabela é um detalhe que eu não falei no vídeo anterior. Você clica aqui, ó, design da tabela, dá um nome para qualquer tabela que você criar na sua planilha, dá um nome para ela, tá? Bota um nome aqui, de preferência em caixa alta para diferenciar dos nomes de coluna, né? Um nome enxutinho assim, um nome que você consiga entender bem. Tá, mas dá um nome, porque é muito melhor de trabalhar depois quando tiver um nome. Tabela 1 fica terrível. O que é tabela 1? Né? Aí depois você cria uma outra tabela 2, mas podem ser assuntos completamente diferentes. Tá? Então põe um nome para a tabela. Tá, então vamos lá, Power Pivot. Eu vou adicionar o modelo. Eu já fiz isso, tá? Então ele vai me dar um erro aqui. Eu já fiz isso, eu já adicionei. Tá? Então ele vai vir essa tabela aqui, né? Ele vai me trazer. Tá, deixa eu encolher isso aqui. Tá, então ele vai me mostrar essa tabela aqui. O que a gente vai ter que fazer, que talvez ela venha desconfigurada de alguma coluna, né? Então colocar aqui direitinho, ó, data no formato de data, se ela não vier no formato bom de olhar aqui. Por exemplo, aqui posso fazer assim, ó. Então ficou legal. Ó. Então se vier num formato assim, por exemplo, ó, formato geral, ó, aí não é legal, né? A gente vem aqui e deixa tudo de uma forma boa de olhar aqui. Código geralmente é texto, tá? Eu prefiro colocar códigos em forma de texto, eu acho melhor. A não ser o número da nota fiscal, que eu deixo o número mesmo. Tá? Então não vou mexer aqui, é só para arrumar aqui o formato no máximo, tá? E aí gera a tabela dinâmica. Eu já gerei, mas eu vou clicar. Ó. Depois que está tudo arrumado aqui, tabela dinâmica. Tá? Eu já fiz ela, tá? Então não preciso. Ela já está aqui. Tá? Eu já dei nome também, porque fica mais legal. Ó. PP, quer ver, Power Pivot, né? Contas a receber. Tá? Porque se de repente eu gerar uma outra, eu dou um outro nome para diferenciar. Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Por exemplo, deixa eu colocar cliente assim, ó. Por exemplo, coloquei cliente. Funciona igualzinho a tabela dinâmica, tá? Só que tem alguns recursos a mais bem interessantes para a gente, que a gente vai precisar agora. Se eu quiser colocar aqui, ó, valor, tá? Funciona igual a tabela dinâmica, tá? Mas eu quero responder as perguntas lá. Eu quero responder essas perguntas aqui. Quantos dias estamos descontando em média? Quanto é a taxa do desconto? Só que eu quero fazer isso, quero ter liberdade de fazer isso por cliente, por mês e de qualquer outra forma que eu quiser. Tá? Então vamos ver.
A gente faz por aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Vou pegar Power Pivot, ó, medidas, tá? Eu vou mostrar a que eu já fiz. Ó, primeiro a gente precisa de um prazo médio, tá? Para calcular a taxa média, a primeira coisa a fazer é ter o prazo, como a gente fez aqui, igualzinho, né? Exatamente a mesma coisa. A gente precisa primeiro produzir esse prazo médio, para depois vir aqui na taxa média e aplicar. Nós vamos fazer exatamente esse caminho aqui, tá? Então aqui, ó, Power Pivot. Então primeira medida é o prazo médio, tá? Então vamos ver como fazer o prazo médio. Aqui eu acho as letrinhas um pouco pequenas para a gente olhar, um pouco pequenas. Fica mais legível a gente olhar aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode começar aqui, né? O que eu recomendo? Começa só um pouquinho assim e depois vem para cá, ó. A gente vem aqui, ó, gerenciar, ó, e ela aparece aqui, ó. As medidas elas vão aparecendo aqui, ó, vão aparecendo aqui embaixo, tá? Então, prazo médio. Se eu abrir ele aqui, ó, fica bem mais interessante de editar. Vou dar um Shift Enter, ó. Ó que interessante, ó. Então, essa fórmula aqui, ela tem basicamente dois argumentos, tá? Um que é um cálculo, é bem simples, tá? Esse calculete. Ela é um cálculo e depois eu estou dizendo aqui que eu quero que esse cálculo reaja ao dinâmico, à tabela dinâmica, né? Então eu vou puxar cliente, puxar mês, né? Vou mexendo ali na tabela dinâmica, então eu quero que esse cálculo reaja com isso, tá? Para não acontecer como aconteceu lá na tabela, que eu estava filtrando lá e eu via que o prazo médio não mexia, continuava sempre o mesmo. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que cada vez que eu aplicar um filtro, ele recalcule aquilo. Então esse calculete é para isso. Eu quero que esse cálculo seja recalculado para cada filtro que eu fizer. Então aqui, né, manter filtros, o nome dessa fórmula, né? Então manter todos os filtros que tiver na tabela, né? É isso, esse calculete. Então que fórmula é essa? Aquele lá, ó. Então se for, né, se a quantidade de dias for 0, eu não posso colocar só o nome da coluna. Eu não posso colocar só o nome da coluna, tem que colocar uma operação aqui, né? Porque senão eu estou perguntando se a coluna é 0. Se eu tirar essa soma daqui, eu vou estar perguntando se a coluna é 0. Eu não posso fazer essa pergunta. Tem que ter um número aqui, né? Então, esta soma é 0, né? Quantidade de dias. Se for 0, vai dar erro, então eu não posso. Então me dá 0 se o dia de desconto for 0. Tá? Se não, usa esse SumX. Eu estou numa outra linguagem aqui, tá? Por isso que está diferente, tá? Não é a linguagem normal aqui do Excel. Essa linguagem chama DAX. É a mesma lá do Power BI, tá? Então nós já estamos aqui aprendendo Power BI aqui automaticamente. Ó. Então, SumX aqui, o que é o SumX? Eu pego uma operação e ele vai somar essa operação em cada linha. Então, somar produto. Então, o que eu somar? Eu quero somar produto. Então, o SumX é perfeito para isso. Ó. Então, eu quero somar nesta tabela aqui, ó, esta coluna vezes essa. Essa coluna vezes essa. É igualzinho lá o somar produto. Lá, se eu tivesse fora aqui do DAX, né? Tivesse na célula normal, fazendo somar produto igualzinho. Somar produto, ia selecionar essa coluna e essa coluna igualzinho. Então eu faço SumX, o SumX pede para você mencionar a tabela, né? Então SumX, então você menciona a tabela e essa operação aqui, ó, esta coluna vezes essa coluna. É igualzinho, eu estou fazendo a fórmula de somar produto aqui, tá? E eu estou pondo isso dentro do calculate porque eu quero que esse somar produto reaja aos filtros, tá? Então dividido pela soma da coluna valor receber. Tá? Então eu estou colocando essa soma dentro do calculate porque eu quero que essa soma reaja aos filtros. Tá? Então o calculate está aqui para isso, para fazer os cálculos que a gente quer, né? Esse somar produto e essa soma, que eles reajam aos filtros. Tá? Para isso que serve. Então Enter. Beleza. E
depois de feito isso, eu tenho que ir lá de novo, Power Pivot, medidas, eu tenho que gerar uma outra medida, que agora é a taxa mesmo. Vou mostrar lá como é que eu fiz. Então, gerenciar aqui, tá? Se eu estivesse criando ela, era aqui, novo, e eu ia criar, tá? Mas eu já criei, vou mostrar aqui. Então, taxa média, vamos lá. Então, de novo, começa o mínimo possível aqui, assim, e depois vão para lá, para a gente editar. Então, eu fiz assim aqui, eu coloquei só um calculate, assim, por exemplo, digitei, porque essa letrinha eu acho ela muito pequena. Então eu coloco só um começo aqui assim e depois eu volto lá para editar. Quer ver? Então vamos lá. Power Pivot, gerenciar. Tá, então vamos. Ó, então aqui agora a taxa média, né? Taxa média, ó, como fica bem melhor. Ó. Dá um Shift Enter aqui, ó. De novo, ó, valor futuro. Né? Aqui dá para pôr observação. Então, ó, valor futuro dividido por valor presente elevado a 1 sobre n, né? Então tá aqui, ó, valor presente, então tem a soma dessa coluna aqui, né? Eu coloco dentro do calculate porque eu quero que ela reaja aos filtros, por isso. Então eu coloco isso dentro do calculate e ponto vírgula manter filtros. De novo, aí valor recebido, aqui, ó, que é o VP. Então soma dentro do calculate para reagir aos filtros. Elevado a 1 sobre n, né? E, de novo, para não dar erro, né? Se o prazo médio é igual a 0, me dá 0, né? Se o prazo médio for 0, me dá 0. Se não, aí sim. Se não, me dá isso aqui, 1 sobre o prazo médio em meses. Então, por isso que está dividido por 30. Tá? Então, se não, seria só 1 sobre prazo médio. Mas eu quero em meses, então 1 sobre o prazo médio dividido por 30, porque esse prazo médio é em dias. Tá? E menos 1. Menos 1, porque ele vai me dar, por exemplo, 101,8. Né? Eu quero 1,8, né? Por cento. Né? Então, esse menos 1 é por isso. Esse menos 1 é para tirar aquele 100% que fica. Tá? Pronto, deu Enter. Tá feito. Aí a gente vem para cá e olha só, vamos colocar aqui taxa média. Vamos pôr aqui prazo médio primeiro. Prazo médio e taxa média. Como a pergunta lá está geral, né? Se eu tirar cliente aqui, ó, eu respondo a pergunta. 15,92. Aqui está arredondado, por isso que está 16, né? Olha lá. 15,92, beleza. 1,82, beleza. Legal. Só que agora isso aqui vai reagir direitinho aos filtros que eu estou colocando. Olha lá, então se eu quiser por cliente, legal, né? Ó, se eu quiser por cliente. Se eu pôr a data de vencimento aqui assim, né? Ó, então em março este cliente eu descontei 4,8 dias com esta taxa em média aqui. Em abril eu já descontei 20 dias. Né? Então, este cliente eu descontei 4 neste mês e 20 neste mês com esta taxa. Tá? Então, bom, era isso. Tá? Era isto que eu queria passar hoje. Tá? Vou parar por aqui, vamos lá, vamos voltar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, vocês puderam ver aí que usando esse recurso aí do Power Pivot, né, ele abre uma outra linguagem, né? Uma outra linguagem, né, que chama DAX, é a mesma lá que futuramente a gente vai usar aí no Power BI. Tem já na fila aqui mais uma solicitação, né? Mais seria um número 2, aí, um possível número 2 aqui de atendendo a pedidos, de dar uma passeada nas linguagens, né? Que eu mencionei várias linguagens assim, né? Mas nem todo mundo aí conhece, né? Julia, Python, R, né? Então, pensando em pegar essa tabelinha aqui de contas a receber mesmo, que a gente montou, para não ter tanta novidade, né? Por exemplo, a gente carrega ela, faz uma coisinha ou outra assim, bem simples, em várias linguagens, pega um vídeo assim, dá uma passeadinha rápida. Tá? Essa é uma ideia aí para um segundo vídeo. Inclusive o Power BI também.
tá? Mas, por favor, assim, gostaria de ouvir sugestões, tá? De que outros pedidos que vocês teriam, né? Beleza? Então, vamos nessa. Então, até mais.